verso 1, você vai acompanhar aí, e eu quero deixar bem claro que esse capítulo ele fala de integridade e de perdão, né? E ele é como se fosse uma continuação do 44, por isso que eu vou ter que dar continuidade. Eu não posso parar por aqui a nossa aula. A essa altura José já não podia, verso 1 do 45, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. Imagina, José, seus irmãos, todos os oficiais do palácio, né, todos os palacianos, todo mundo ali. Então José grita, José já não está conseguindo se controlar, e ele fala, façam sair a todos. Né? E ele começa a dar ordem de gritar, saiam todos os palacianos, queria ficar só ele e os irmãos. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto. Irmãos, a cura quando vem, ela promove um choro, sabe, é como se você lavasse a sua alma através das lágrimas. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso, quando você se sente assim perdoado por Deus e você começa a chorar, aquele choro de alívio, né? Então ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, ou seja, aquele povo do palácio que tinha sido expulso, saiam daqui, me deixem sozinho com eles. Aquele povo conseguia escutar o choro desse homem, né? E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Imagine, a fofoca real, né? A fofoca palaciana. Saiu no Globo News, no Band News, no Facebook, no Instagram, sei lá, tantos outros pelo WhatsApp. A notícia correu e chegou ao palácio de Faraó, né? De tão alto que aquele homem chorou. Né? É como se anos de angústia, de sofrimento, de sem saber como estava a família, fosse posto para fora ali. Então disse José, irmãos, imagine a cena. Então, verso 3, disse José a seus irmãos, eu sou José. Gente, imagine o choque daqueles irmãos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu sou José. A essa altura, irmãos, quando José começou a falar, eu sou, em hebraico, aqueles homens devem ter se derretido todos. Aqueles irmãos devem ter ficado apavorados. Porque até então, os irmãos lembram que eu falei que José falava com eles através de intérpretes. E agora, José está falando com eles em hebraico. Olha o susto, eu sou José em hebraico. Olha a pressão. Imagine a palidez, os olhos bugalhados daqueles homens. Se tivesse ali um aparelho de pressão, o negócio ia ficar feio lá nas alturas. E aí ele pergunta, porque ele não tinha certeza, ele queria ouvir, meu pai ainda está vivo? Aí o texto fala, né? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam lhe responder. Aqueles homens ficaram aterrorizados, aqueles homens ficaram sem voz, apavorados. Eles estão diante do homem mais poderoso do Egito e agora aquele homem está dizendo que é José, o José que eles haviam maltratado, que eles haviam jogado no poço, que eles haviam vendido. E a primeira pergunta que José faz é do tipo, vocês estão falando a verdade? Meu pai está vivo? Porque diante disso tudo José ainda está meio que desconfiado e José falando, vocês estão falando a verdade? Meu pai ainda está vivo? É a primeira pergunta. Porque assim como o pai amava José e transferiu esse amor para Benjamim, provavelmente José amava profundamente esse pai, irmãos. Quase 40 anos depois, a primeira pergunta dele é, meu pai... o irmão ele já sabia que estava. Meu pai ainda está vivo? E com essas palavras, irmãos, e a sequência dessas palavras do 45 é onde acontece o perdão. Teste de integridade. Passou no teste, perdão dado.
Eles passaram em todos os testes e aí o perdão acontece. Os irmãos ficaram com medo, né? Talvez naquele momento todos eles passassem um flash assim, deles jogando José no poço, né? E deles vendendo José e José gritando, não façam isso comigo. Eles devem ter pensado, acabou, tá todo mundo morto, vai sobrar só Benjamim, não vai sobrar ninguém para contar a história. E aí eu quero parar um pouquinho aqui e a gente vai falar um pouco sobre o perdão. E aí no meio disso tudo vem o perdão. E a pergunta é, por que é tão difícil perdoar? E uma das razões eu pus aqui no meu esboço é porque nós somos tão complexos. E porque também, enquanto eu não perdoo, eu estou no controle. Enquanto eu não perdoar você, você me deve alguma coisa. Depois que eu perdoo você, você não me deve mais nada, você está livre. Então, uma das coisas, porque é difícil perdoar, porque a gente gosta de ter o outro nas nossas mãos. Porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente deixa o outro livre. E nós sabemos que tem situações que na nossa vida que a gente perdoa, mas não há reconciliação, né? E eu não sei quais são assim os motivos, quais são as situações que você precisa perdoar nesses dias, né? Esses dias de confinamento é bom para que os irmãos possam refletir, né, nas atitudes, na vida, na família, em tudo. Mas eu não sei que situações são essas que o irmão ou a irmã tem que perdoar, mas uma coisa eu sei, que elas existem, porque sempre existe. E qual é a base do perdão que o texto nos mostra? Qual é a base para você dizer assim, não, houve perdão. Com que base você está falando isso, professor? No verso 4 e o 5, que diz assim, cheguem mais perto, José fala. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Olha o perdão aí. 8º, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio de faraó e governador de todo o Egito. Irmãos, isso é lindo, porque José, a base do perdão está quando José reconhece que não foi os irmãos. Claro que eles fizeram, mas que foi o próprio Deus que estava por trás de tudo isso. Ele reconhece a providência da mão de Deus por trás de toda essa história, para que hoje ele pudesse salvar um remanescente da sua família. E conhecer essa providência de Deus, essa soberania de Deus por trás da história é muito importante para nós, porque aí nós conseguimos perdoar, nós conseguimos entender as crises, nós conseguimos entender a doença, nós conseguimos entender as coisas ruins e boas e as boas que nos acontecem. Porque, irmãos, José, ele chega verso 5, agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido. Ele não está dizendo, vocês não me venderam, ele diz, vocês me venderam, mas não se recriminem, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi Deus que me colocou ministro, administrador de todo o palácio de Faraó, para que pudesse salvar o remanescente de vocês, né? E é interessante que o texto informa que José não recebeu nenhuma revelação. Ninguém chegou para José, como hoje eu estou fazendo com vocês, e explicando. José, pensa, lembra? Não, ele chegou a essa conclusão sozinho.
Ele chega a essa altura e começa a entender, claro que quando os irmãos apareceram à frente dele a primeira vez, aquilo começou a trazer uma série de reflexão na vida de José, e ele começou então a entender, pensar, né, sobre tudo aquilo, e ele chegou a uma conclusão: foi Deus, não foram eles. Foi o próprio Deus que arrumou tudo e com a sua mão poderosa orquestrou tudo para que isso hoje acontecesse e eu servisse, sabe, para preservar o remanescente nesta terra da minha família. É como se José falasse assim: olha, eu já entendi toda essa situação, todo o aperto que eu passei lá atrás, tudo que eu passei na casa de Potifar, tudo que eu passei na cadeia, tudo que eu vivi até hoje, eu estou começando a entender. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido, eu já entendi tudo. Gente, isso é muito, muito legal, muito interessante, é um ponto alto do estudo. José não tem revelação de anjos, nem de ninguém, ele chega, ele na sua reflexão, ele nas suas orações, ele na sua vida com Deus, ele começa a pensar em tudo. Quando ele foi vendido, quando ele foi parar na casa de Potifar, os anos que ele teve que passar na cadeia, os sonhos de Faraó, os sonhos do padeiro e do copeiro, tudo que ele passou, até aquele momento que os irmãos vão pegar comida pela primeira vez. Agora esse segundo momento ele começa: eu entendi. Agora eu entendi o objetivo de Deus. Agora eu entendi qual foi a missão de Deus na minha vida. Porque eu passei por tudo aquilo que eu precisava chegar onde eu cheguei, para que eu fizesse o que eu estou fazendo. É interessante a atenção da linguagem bíblica, né? Não se recriminem, não se aflijam, né? Fiquem calmos, foi Deus que me mandou, foi Deus quem fez através das suas poderosas mãos eu chegar até aqui. Ele usou vocês, porque Deus sempre vai usar situações, pessoas para nos levar para o centro da sua vontade, irmãos. E às vezes Ele usa situações boas, mas às vezes Ele usa situações complicadas, como as de José, para nos levar para o centro da sua vontade. José entende: foi Deus, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não se aflijam, foi Deus. E essa foi Deus, fiquem calmos, é a mesma estrutura que Pedro, irmãos, lá no Novo Testamento usa para com os judeus. Lembra? O Pedro fala assim: vocês o mataram, mas vocês o mataram por ordem de Deus. Lembra? É a mesma estrutura. Vocês o mataram, mas o mataram por ordem de Deus. Porque Pedro também entendia essa questão da soberania de Deus, como Paulo e como José entendeu. José chega nesse capítulo, sabe, entendido de todo o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu tudo. E ele fala: fiquem calmos. E talvez você diga: professora, eu não consigo entender as coisas acontecendo na minha vida desse jeito. Aqui você está falando de uma história que já aconteceu, que você sabe o início, o meio, o fim, né? Mas veja bem, irmãos, quem está falando isso é José, no ato do acontecimento. Ele está com seus irmãos, ele fala: eu sou José. Ele começa a chorar, ele deve ter percebido que os irmãos estavam apavorados, aflitos, temerosos, e ele, naquele momento, ele fala: ele percebe, ele reconhece a soberania de Deus por trás da história dele, não só dele, dos irmãos, da família dele e de todo o Egito. E o que nós precisamos entender como José é a confiar na poderosa mão de Deus. Você hoje precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas, como José. Como José. E que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o seu bem. A pandemia vai contribuir para o nosso bem, para o bem da igreja.
E foi essa condição que promoveu o perdão. Essa condição dele entender a soberania de Deus por trás, que ele ofereceu perdão para os irmãos. Porque eles perceberam que os irmãos só tinham sido usados por Deus para fazer aquilo que Deus queria. Então a base do perdão é qual? É a obra soberana de Deus. Enquanto você não entender a obra soberana de Deus, você não vai aprender a perdoar, porque você vai sempre jogar na culpa do outro, você vai querer sempre ter o controle do outro. Agora, quando você entende a obra soberana de Deus, você aprende a perdoar, até porque você sabe que você foi perdoado e não foi de pouca coisa. Não foi essa oração que Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Nós aprendemos a perdoar quando nós entendemos a poderosa mão soberana de Deus, que tinha tudo para nos esmagar e nos perdoou. Quando nós entendemos o nosso perdão, nós aprendemos a perdoar. E o perdão é o passo inicial para que haja reconciliação. E houve, nesse caso aqui, uma situação que talvez os irmãos pensem assim, mas não tinha motivo nenhum para reconciliação. Ele poderia perdoar, dar a comida e deixar os irmãos voltarem. Mas nesse caso, mesmo em casos impossíveis, porque lembra, na aula passada eu falei que às vezes o perdão sempre tem que existir, mas nem sempre a reconciliação. Esaú e Jacó, houve o perdão, mas não houve a reconciliação. Mas no caso de Jacó e de seus irmãos, a gente vai ver que seguido do perdão, vem a reconciliação. Ele tinha tudo para não se reconciliar, porque eu já falei que nem sempre acontece a reconciliação, mas ele se reconciliou. Ele perdoou e ele reconciliou. Ele fala: voltem depressa ao meu pai e diga-lhe assim: diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Está mandando buscar o pai com pressa. Tu viverás na região de Gósen e ficará... Ele já até diz a região que o pai vai viver, de Gósen, e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, ou seja, os irmãos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. A reconciliação não é só com o pai, não é só com Benjamim, é com todos os irmãos, com todos os sobrinhos, com todos os netos de Jacó. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá mais 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, inclusive meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu, que realmente sou eu. E contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Aí no verso 14 diz assim: então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Aí verso 15: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com todos os seus irmãos, né? Chorou todos com ele. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Depois do perdão, depois da reconciliação, depois de muito choro, depois de muito abraço, né? É que esses irmãos conseguiram conversar. O primeiro sonho se completou, os 11 se prostraram, né? De alguma forma, o segundo está se encaminhando, porque quando Judá fala assim, o teu servo, meu pai, ele está colocando Jacó numa posição de prostração, né, de humilhação diante de José. Então, o segundo sonho também está se encaminhando. José, de fato, era aquele, irmãos, por quem Deus havia de fazer continuar a história do povo de Deus, para preservar o seu povo, e ele entendeu isso, para que eles não morressem naquela grande fome, porque quando a grande fome veio e atingiu também o povo de Deus, porque atinge também o povo de Deus precisava se deslocar lá para o Egito para conseguir comida. Então, se José não estivesse naquela posição, o povo de Deus ia morrer, mas José foi colocado naquela posição justamente para preservar
né? E para que as promessas que Deus fez a Abraão, né, de abençoar todas as nações da terra e fazer com que aquele descendente da mulher que pisasse na cabeça da serpente pudesse se cumprir, para que Jesus pudesse vir. Jesus precisava preservar o seu povo nesse momento de fome, e José foi esse instrumento que Deus usou, né? Deus nunca vai deixar a sua história morrer. Deus vai sempre continuar a sua história, Ele sempre tem controle. Então não pense que essa pandemia vai acabar com a história de Deus, vai acabar com a igreja. Deus sempre vai encontrar um meio para preservar a sua igreja, para preservar a sua semente, para dar continuidade à sua história até aquele grande dia da consumação de todas as coisas. E outra coisa que a gente precisa assimilar para a gente caminhar para o fim, como a gente está em casa, a aula está um pouquinho maior, mas você pode escutar a aula em 2 vezes. Outra coisa que a história de José nos apresenta é a percepção da história de Deus, porque no verso 9 diz assim: Deus me fez senhor de todo o Egito. José está dizendo assim: Deus me fez, irmãos, não fui eu, não foi a minha inteligência, não foi o meu interpretar sonhos, não foi nada disso, não foi nem mesmo Faraó, foi Deus. E é interessante que uma outra versão ele diz que Deus o pôs por pai de Faraó. Assim, até é mais bonita a linguagem, é mais interessante, é mais esclarecedora a linguagem da outra versão. Diz assim, que ele fala para os irmãos: Deus me pôs por pai de Faraó no Egito, né? Então José está reconhecendo, ó, não fui eu, não foi os meus dons, os meus talentos, o meu carisma, a minha inteligência, as minhas estratégias, não foi nem mesmo Faraó, nem foi vocês que me venderam, foi Deus que me proporcionou. Então ele reconhece essa soberania de Deus, esse cuidado de Deus para que preservasse não só ele, mas a família dele, a descendência dele, a semente de Abraão, a semente pela qual ele sempre ouviu Jacó dizer que seriam abençoadas todas as nações da terra, e foi mesmo, né? E o verso 15 e no verso 14 ele fala: chama meu pai, eu vou prover tudo para vocês, né? E ele se lança no 14 sobre Benjamim, o abraça, e depois ele no verso 15 ele abraça todos os irmãos, e aqui houve a reconciliação. Quando ele manda chamar todos os irmãos, vai lá depressa, põe papai, põe os netos, pega todo mundo, pega os bois, as ovelhas, não tragam tudo para cá, vocês vão morar na terra de Gósen, e eu, José, vou cuidar de todos vocês. Ali houve não só o perdão, mas a reconciliação. E talvez você tenha ficado com essa pergunta engasgada: mas você disse que nem sempre é possível a reconciliação, mas mesmo em casos de situações impossíveis como essa, em Deus a reconciliação é possível, né? Você não encontra clima para José até perdoar, sempre tem que haver o perdão, mas não encontra clima para José querer viver com esses irmãos, mas ele quer viver com esses irmãos, ele quer abençoar, ele quer cuidar, ele quer proteger. E o que fica para casa, professora? O que fica para casa é simples. Quem é você nessa história? Eu vou dizer: eu sou José, né? A gente tem isso, eu sou José. Não, você não é José e nem eu sou José, né? José é um cara legal, íntegro, Deus exaltou, Deus abateu, mas ele estava lá firme, forte. Não, nós não somos José. Então a pergunta para casa para você refletir é: quem sou eu nessa situação? Mas a professora já disse que eu não sou José, o cara legal, bonzinho, íntegro, que passou por tudo e foi fiel. Não, nós somos Levi, nós somos Simeão, nós somos Judá. Nós somos esse tipo de pessoa. E com o passar do tempo, Deus vai transformando. Claro também que há situações que você, às vezes, é o perdoador, você é José. Mas na maioria das vezes, a gente é o Levi, a gente é o Simeão, a gente é Judá, né? E que você, se você algum dia se encontrar na situação de perdoador como José, que você perdoe, você se lembre que você foi perdoado primeiro e que você também precisa perdoar, e que na sua imensa providência Deus já providenciou o meio para que você fosse perdoado, porque Deus é bom. Como Paulo argumenta lá em Romanos,
que se ele entregou o filho dele por você, o que mais você pode querer? Se até isso Deus já fez por nós, entregou o seu filho, um substituto perfeito, que pagou todo o preço por nós, o que mais? Né? Paulo, quando começa a argumentar na epístola aos Romanos, ele fala isso: se Deus entregou o filho dele por você, o que mais você pode estar querendo? Se até isso ele fez por nós, proveu um substituto, o que mais nós queremos? Você já tem alguém que te substitua. E só Cristo, irmãos, pode fazer isso. Pastor não pode, professora não pode, papai e mamãe não pode, titi não pode, irmão não pode, marido não pode. Cristo pode. E ele já fez isso por você. O que você mais quer dessa vida? E essa providência de Deus, eu botei aqui para você pensar em casa, já que você está em casa, né? Ela precisa ser estruturada, clara na nossa vida, para a gente entender o que Deus está fazendo na nossa história. Né? Essa providência, ela precisa ser bíblica. A gente precisa entender a soberania de Deus, a mão poderosa de Deus, para que ela seja clara. E que você possa também refletir, né? Em casa agora, o dever de casa, depois da aula, quando acabar aqui o vídeo, durante a semana, você vai ter a semana toda para pensar em todos os erros, em todas as artimanhas, com todos os problemas, com toda a confusão, com toda a culpa envolvida dessa história. José se reconheceu como um agente na mão de Deus, na história de Deus. E você precisa ser esse agente, você precisa se reconhecer como esse agente de Deus. Você precisa aprender a dar o perdão mútuo. É algo difícil? É, mas é possível. Em Cristo é possível perdoar. Em Cristo é possível reconciliar. Apesar da reconciliação nem sempre ser necessária, mas é possível. E tem casos como esse. Você também precisa aprender, eu tenho visto ao longo desses anos como crente, né, que tem crentes que têm dificuldade de receber o perdão absoluto de Jesus. Eles têm dúvidas: Jesus, pequei, Senhor, me perdoa. Mas é como se eles ficassem assim: será que Deus me perdoou mesmo? Aí passa o outro dia: ai, será que Deus me perdoou? Irmãos, aprenda a receber perdão, o perdão absoluto de Deus. Né? Ele foi o nosso substituto perfeito. E eu não estou aqui dizendo que você vai viver no pecado. Não estou dizendo isso. Você tem que ter a intenção de não pecar. Mas caso você peque, saiba que o perdão dele é absoluto para pagar toda a sua culpa. Quando Jesus disse, né, para que a gente vai, não peques mais, porque vai, não peques mais, não é pra tipo, André nunca mais vai pecar, eu perdoei ela nunca mais vai pecar. Não, vai, não peques mais, a André não vai ter intenção de pecar mais, mas ela sabe que vai pecar. E pecando, ela tem consciência que ela vai chegar diante de mim em arrependimento e vai ser perdoada. A gente sabe que esse vai, não peques mais é impossível, que a gente acaba pecando. A gente acaba fazendo o que a gente não deve fazer, o que a gente não quer fazer, né? E quando a gente peca, vem aquele sentimento de culpa, a gente chega diante de Deus e nós temos a certeza que o nosso pecado é lavado pelo Senhor Jesus, né? Então, essa deve ser a nossa consciência de não pecar, mas caso eu peque, eu sou perdoada. Né? Porque ele vale pelos o sangue de Jesus, ele vale pelos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã, do passado, do presente e do futuro. E esse, irmãos, é o meu único descanso, é o seu único descanso, que nós somos perdoados, porque nós recebemos um substituto. Né? E isso é importante para eu entender e desenvolver também as minhas relações familiares, porque não existe relação familiar sem perdão, não existe relações eclesiásticas, vida de igreja sem perdão. Os irmãos precisam se perdoar, precisam sim, se for possível, se reconciliar. Na igreja, a reconciliação sempre tem que ser possível. Não tem como viver na igreja sem reconciliação, né?
Porque igrejas onde os irmãos não se perdoam, onde não há reconciliação, essas igrejas estão fadadas a não rumar em direção à maturidade espiritual. Então, na igreja sempre tem que haver o perdão e sempre tem que haver a reconciliação para que os irmãos possam caminhar para o alvo. Então, se você tem algum problema com algum irmão da igreja ou com algum familiar, aprenda a perdoar. Não existe relação familiar, relação eclesiástica no meio da igreja que não se existe o perdão, tá? Então, reconciliação na igreja, no caso da igreja, é mandatório, tá? É um mandado. Então, nós precisamos crescer em reconciliação. No que se diz respeito à igreja, é mandatório, a gente tem que se reconciliar para nós caminharmos juntos, para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja. Então, qual é o nosso problema? Porque muitas das vezes nós confiamos no copo, queremos viver da adivinhação, eu acho isso, a gente acha aquilo, e a gente confia muito pouco em Deus, confia muito pouco na sua palavra, confia muito pouco no que Ele disse que ia fazer por nós. Então nós precisamos confiar em Deus em todo e qualquer momento. É um momento complicado, é um momento difícil que a igreja está vivendo, de isolamento, mas você precisa confiar que todas as coisas cooperam para o seu bem. É tempo de você refletir na sua vida familiar, é tempo de você refletir na sua vida ministerial, se for o caso. É tempo de você refletir em como você tem levado a sua vida, se você precisa perdoar, se você precisa se sentir perdoado, se você ainda não entendeu essa questão do substituto que Cristo é na sua vida, que não importa, mas você não conhece o meu passado, professor, e nem preciso conhecer. Cristo é um substituto perfeito para lavar todos os seus pecados, jogar todos os seus pecados no mar do esquecimento. Não viva um cristianismo carregado de culpa. Ele carregou todas as nossas culpas. Agora, vai e não peques mais, é que temos que ter isso em mente, de não pecar. Mas, pequei, peça perdão e se sinta perdoado, porque o perdão dele é eficaz. Amém? Até a próxima aula. Um beijão para todos.